Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes, a gente vai bater um papo essa semana sobre o Banco Central norte-americano. O chamado Federal Reserve é um ator absolutamente importante no mundo todo. Isso porque a economia norte-americana é relevante e o que acontece com os juros nos Estados Unidos acaba influenciando as condições de liquidez no mundo todo e, portanto, afetando os preços dos principais ativos financeiros, como bolsa, juros e câmbio. Essa tem sido a história, por exemplo, nos últimos meses. O mercado tem oscilado em virtude das leituras que se faça em relação às decisões do Fed. Mas em relação a esse tema, a gente tem boas e más notícias. Eu vou começar com as boas notícias e depois o Carlos completa dizendo quais são os desafios do Banco Central nos Estados Unidos. Bom, de boas notícias, a gente tem o fato que os choques que a gente sofreu em 2021 foram superados. A gente tem visto desde meados de 2022 um recuo nos preços agrícolas, preços de petróleo mais bem comportados, e toda aquela confusão nas cadeias globais de produção que pressionou custos e preços industriais foi superado. Portanto, a inflação consumidora nos Estados Unidos, por exemplo, que tinha batido 9% em meados do ano passado, já tem oscilado mais próximo a 4%. É um ganho e tanto em termos de combate na inflação. Mas tem outra coisa que ajuda o Banco Central. Os juros futuros nos Estados Unidos, a gente costuma olhar muito os juros de 10 anos, estão operando muito pressionados, eles chegaram a subir quase um ponto percentual, eles estavam na casa de 3,80, tem oscilado mais próximo a 4,80 agora, e isso não deixa de ajudar o Banco Central. Isso encarece o crédito, reduz o consumo e crescimento econômico, e, portanto, reduz a pressão sobre a inflação. Então, além da gente ter superado os choques, os mercados futuros de juros nos Estados Unidos têm ajudado a tarefa de combater a inflação pelo Fed. E, por último, o Banco Central norte-americano tem reputação. A economia norte-americana é uma economia estável há muito tempo, e todo mundo confia na vontade e na capacidade do Banco Central de controlar preços. Ao final do dia, isso implica que as expectativas de inflação ficam ancoradas. E aí o resultado é a superação de choques importantes, os mercados futuros de juros reagindo e ajudando o Banco Central a controlar preços e expectativas de inflação muito bem controladas. Mas apesar dessas boas notícias, a gente tem desafios muito importantes à frente. E é isso que o Carlos vai dizer pra gente. O principal desafio do Fed no momento é provocar a desaceleração da inflação, ou continuar com a desaceleração da inflação, causando o menor dano possível para a atividade econômica e para os mercados, né? Evitar que se chegue numa taxa que os mercados de repente entrem em pânico e tenham uma correção muito rápida, muito abrupta, intensa das bolsas, e isso acabe levando a, por exemplo, uma recessão nos Estados Unidos. Então, toda a intenção do Banco Central americano é fazer esse processo o mais gradual possível, mas não tão gradual que a inflação não esteja sob controle. Então, o Fed fica tentando balancear esses fatores para evitar maiores danos aí para a economia. E enquanto a gente viveu com os juros de 10 anos americanos entre 3,5% e 4,5%, os mercados reagiram pouco, né? Enquanto a taxa estava nesse intervalo, a gente não viu grandes instabilidades nos mercados financeiros. A partir do momento em que a taxa passou desse patamar, né, e se aproxima aí de 5%, a gente vê os mercados mais instáveis e com mais medo de uma eventual correção mais abrupta, né, dos preços dos ativos, uma queda mais intensa das bolsas em função desse nível atual de juros. E acho que o fato da gente estar se aproximando, né, desse nível que traz mais instabilidade aí para os mercados é um dos motivos do Fed ter feito uma pausa no ciclo de aumento de juros para avaliar se de fato faz sentido continuar aumentando ou não. Então o Fed ele pode errar, seja não fazendo o necessário, né, e parando antes do necessário, e a inflação voltando a acelerar ou parando de cair, né, se mantendo num nível alto e acabar perdendo a mão da inflação ou perdendo credibilidade nesse processo. Esse é um dos grandes riscos do Fed, fazer a leitura errada do juro necessário para controlar a inflação e acabar perdendo esse controle. E o outro é o Fed acabar perdendo o controle do próprio mercado, você chegar num nível de taxa ou uma percepção, né, de política monetária por parte do mercado errada em que a taxa de mercado, taxa de 10 anos, acabe subindo demais, muito rápido, não só pela ação de política do Fed, mas pelo fato de que você está vendendo muitos ativos também, né, desfazendo do balanço, isso tem causado uma instabilidade muito grande,
e aí acaba perdendo a mão e levando aí a uma queda muito forte nas bolsas, a uma recessão nos Estados Unidos e problemas como esse. Então tem riscos importantes que o Fed precisa ficar de olho, e acho que toda essa cautela recente, fazendo uma pausa, esperando para ver, faz sentido diante desses desafios. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.